Depois de 20 anos de consultório, eu escuto muita besteira sobre o coração. E eu selecionei 5 mitos ou verdades para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Eu sou Alexandre Carvalho, médico esportivo, eu estou aqui para falar sobre saúde. Acho que todo mundo sabe que é muito importante cuidar do coração. E tem 2 motivos para isso. É a principal causa de morte de todo mundo. E segundo, é uma doença silenciosa. Para você ter uma ideia, aquela doença chamada infarto, que é a aterosclerose, ela começa com 5 anos de idade, onde as gorduras começam a ser depositadas no nosso coração. Então, cuidar dele e conhecer é fundamental. Primeiro, mito ou verdade? Quando você toma remédio para o colesterol alto, você está protegendo o coração? Verdade. Esse é um assunto que eu fiz questão de trazer. Muita gente tem medo de tomar o remédio para o colesterol alto, mas saiba que ele é muito importante. O colesterol alto ele está associado à deposição de aterosclerose nas nossas artérias. Com isso ele vai causar o infarto e o AVC, que é o famoso derrame, e obviamente levar a condições de morte. Então, quanto mais baixo ele tiver, melhor a sua condição de saúde. Eu adoraria dizer que chá de berinjela, ômega 3, alimentação saudável, exercício diminui significativamente o colesterol, mas isso não é verdade. Em alguns casos que a gente tem que diminuir e muito esse colesterol, a medicação é imprescindível. É claro que para casos leves, onde o nosso colesterol está um pouquinho aumentado ou tem uma alimentação muito ruim, é óbvio que quando você faz uma alimentação saudável, você come bem, exercícios, diminui bastante, mas nem todo mundo é assim. Quando é necessário, muita gente tem medo dos efeitos colaterais que esses remédios podem produzir. A gente sabe que esses remédios mais conhecidos são as estatinas, é uma classe de drogas que são usadas para baixar o colesterol. O principal dele é dor muscular. É claro que tem gente que tem e realmente a gente tem que suspender, mas é um efeito colateral que não é tão comum assim. E nós, médicos, temos como antecipar e ver se isso realmente está acontecendo ou não, através de exame de sangue. O mais importante é você sempre conversar com o seu médico e discutir qual é o momento certo e a dose correta de você usar essa medicação. E lembre-se, existem hoje remédios muito mais modernos que têm bem menos efeito colateral. Converse com o seu médico. Segundo mito ou verdade, quem tem doença cardíaca pode fazer exercício físico? Verdade. Não só pode, como deve. O exercício físico protege o coração. Para você ter uma ideia, ele age em 3 pilares. Primeiro, ele deixa o coração mais eficiente. Pensa que o coração, quando ele recebe o sangue, ele tem que acomodar esse sangue e bater de novo. O exercício físico faz que essa acomodação seja mais eficiente, então cabe mais sangue. Então ele precisa bater menos vezes para jogar mais sangue para o seu corpo. Ou seja, vamos economizar coração. Uma outra ação que é muito comum em pessoas que têm problema de isquemia é a formação de novos vasos. O que acontece? Você tem um vaso que está entupido. Ao lado dele, ele começa a produzir novos vasos chamados circulação colateral, fazendo com que o coração volte a funcionar normalmente sem precisar daquele vaso principal. E a terceira ação do exercício é melhorar o que a gente chama de coração periférico. O que é? A musculatura das pernas. Aquela pressão de 120, o que é? A pressão que sai do coração e chega nas nossas pernas. Para voltar, a pressão está 0. Como é que você faz para subir esse sangue? Você contrai a musculatura, fazendo exercício físico, esse sangue consegue voltar. Com isso você melhora a periferia, você melhora o que a gente chama de coração periférico, melhorando como um todo o seu corpo. E principalmente protegendo o coração, que ele precisa fazer menos força, que está tudo muito mais eficiente. E um detalhe super importante é a intensidade de exercício. Quanto mais intenso for o exercício, mais benefícios você vai ter. Só que a gente não pode sair por aí fazendo exercício de alta intensidade com pessoas que têm problema de coração. Então é muito importante fazer uma avaliação prévia para saber quais são as suas zonas de treinamento. Ó, eu fiz um vídeo que está lá no meu canal falando sobre zonas de treinamento. Além disso, converse com o seu médico e veja qual a intensidade correta que você deve executar a sua atividade física. Terceiro, mito ou verdade? Você está protegendo o seu coração quando você toma remédio para pressão apenas quando ela está alta? Mito. Eu vejo isso com regularidade. As pessoas acham que estão com a pressão alta ou porque sentiu alguma dor, ou está um pouquinho tonto, ou mediu a pressão, está alta, ainda mais alguns equipamentos que não são muito confiáveis, né? Como aqueles equipamentos que medem no pulso. Vê que a pressão está alta e aí que vai tomar o remédio. Esse é um grande erro que eu vejo diariamente no meu consultório. Não faça isso. Lembre-se que o tratamento de pressão é um tratamento contínuo. Para você ter uma ideia, quando você está tomando medicação para pressão alta, ela demora mais ou menos 3 semanas para atingir
o efeito dela pleno. Então ela não vai oscilar tanto e você não vai conseguir aquele resultado que você quer se você tomou uma medicação. Você tem que tomar pelo menos 21 dias para você ter o efeito desejado. Então não funciona. Existem algumas medicações que são feitas para pico de pressão e aí sim deve ser usado no momento e num curto espaço de tempo. Nos dias de hoje está muita gente estressada e a gente sabe que o estresse ele aumenta a pressão arterial, mas é como uma consequência. Quando você está estressado, você libera adrenalina, libera cortisol, isso vai fazer com que a sua pressão arterial aumente. E aí muita gente acha que está hipertenso porque está estressado. Então é muito importante você conversar com o seu médico e limpar a área e entender se é estresse ou se é uma doença hipertensiva. E aí você vai tratar a doença correta. Se for hipertensão, com antihipertensivo. Se for com estresse, ansiedade, depressão, com remédios para isso. Quarto mito ou verdade. O estresse pode causar problema de coração? Verdade. E a gente sabe que isso é muito comum. O estresse hoje é considerado como um fator de risco muito importante para o coração. Fazendo o quê? Um consumo maior do coração. A bomba cardíaca gasta mais energia e se ela tiver com algum problema, pode dar um infarto, pode dar algum outro problema de AVC, alguma arritmia, etc. Então a gente tem que tomar muito cuidado em controlar o estresse. Quinto, mito ou verdade? Quem faz exercício físico está protegido de doenças do coração? Mito. O exercício físico é muito importante porque protege o nosso coração, mas ele não faz milagre. A gente tem que entender que tem duas causas que podem piorar doenças cardíacas. A primeira delas é genética. Você deve ter ouvido falar de muita gente que comia bem, não fumava, fazia exercício, a pessoa toda regrada, que com 40 anos infartou. Não tem como. Provavelmente, se ela não fizesse nada disso, esse infarto ocorreria bem antes. Com relação ao exercício físico e coração, tem uma coisa que está sendo estudada agora, que é novidade. A gente sabe que se fizer pouco, você aumenta o risco de doença cardíaca. Agora, se fizer muito, também, a gente chama a famosa curva em J. Você começa com pouco exercício físico, muita chance de ter problema de coração. O exercício físico vai aumentando e aumentando muito a intensidade, volume. Tem momentos que ele volta essa curva e você começa a ter mais problemas de coração, inclusive doença de aterosclerose e arritmias em pacientes, em atletas que fazem exercício de longa duração e de alta intensidade. Não tem dúvida que o exercício físico faz bem para a nossa saúde, mas como tudo na vida tem dois lados. Se fizer demais, também é prejudicial. Se fizer de menos, também não vai adiantar nada. A gente tem que fazer sempre na nossa dose correta e na intensidade correta. Bom, pessoal, diante dessas informações todas, acho que não tem dúvida que a gente tem que ter muita informação sobre o nosso coração. Então não deixe de fazer a sua avaliação com o seu médico, entenda como é que você está, seus exames de sangue, seu teste de esforço. Isso é muito importante para que você cuide da sua saúde e tenha uma qualidade de vida muito melhor. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, mande suas dúvidas, sugestões que eu estou aqui para responder com o maior prazer. Um abraço e até a próxima.